O primeiro som que registrei naquela manhã não foi o meu despertador, foi o meu celular, mas era um tipo diferente de som. Uma vibração rápida e seca na minha mesa de cabeceira, depois outra, e uma terceira. Um trio de zumbidos secos e curtos, notificações, alertas do banco. Meu coração não começou a disparar, não bateu contra as minhas costelas. Ele apenas se transformou em uma pedra fria e densa no meu peito. Eu me sentei na cama, meu pequeno apartamento em São Paulo, ainda envolto na penumbra cinzenta do amanhecer. Os primeiros raios de sol estavam apenas começando a cortar as persianas, pintando listras amarelo claras no piso de madeira. Peguei o celular. 3 e-mails do meu banco me encaravam. Alerta. Uma transferência de R$80 mil foi processada da sua conta poupança. Alerta. Seu cartão de crédito com final 3318 atingiu o limite máximo. Alerta. Seu cartão de crédito com final 5204 foi recusado. Antes de entrarmos nos detalhes do que aconteceu a seguir, eu agradeceria se você pudesse curtir este vídeo, se inscrever no canal e talvez deixar um comentário me dizendo de que parte do mundo você está assistindo. Eu não precisava realmente abrir o aplicativo do meu banco, mas uma curiosidade mórbida tomou conta. Observei o pequeno círculo girar enquanto a tela carregava, meu polegar pairando sobre o ícone familiar. Conta poupança, R$ 22,50. Conta corrente, R$ 91,47. Um pequeno e agudo suspiro escapou dos meus lábios, o tipo de som que você faz quando toca em algo inesperadamente quente. Minha respiração ficou presa, em algum lugar entre meus pulmões e minha garganta. Tudo. Cada centavo que eu havia economizado meticulosamente nos últimos 3 anos. A reserva que eu estava construindo para a entrada de um apartamento. Meu fundo de emergência. Meu futuro. Tinha sido varrido. Minhas mãos, surpreendentemente, estavam perfeitamente firmes enquanto eu tocava no contato da minha mãe. O telefone tocou apenas 2 vezes antes de ela atender. A voz dela era suave, quase lânguida, como se ela não tivesse acabado de passar um trator por cima de toda a minha existência. "Bom dia, querida", disse ela. Eu não disse bom dia. As palavras não se formavam. O dinheiro sumiu, mãe. Não houve hesitação do lado dela, nenhum suspiro falso de surpresa. Apenas uma declaração simples e arrepiante. A Maia precisava, Clara. Fechei os olhos com força, mas a luz fraca do sol que entrava pelas persianas parecia um holofote. Você pegou tudo. A resposta dela foi tão natural, tão completamente desprovida de culpa, que pareceu mais um golpe físico do que palavras. Você estava sendo egoísta, afirmou ela. A Maia estava com problemas, ela estava desesperada. Família cuida da família. Ela continuou falando, mas sua voz se tornou um murmúrio baixo e indistinto de justificativas. Algo sobre o noivo de Maia, Léo, ameaçando terminar. Algo sobre o aluguel atrasado. Algo sobre como eu tinha tanto e Maia tinha tão pouco. Eu não registrei as palavras individuais. Apenas ouvi a mensagem subjacente, alta e clara. Você não importa tanto quanto ela. Um estranho tipo de clareza começou a se cristalizar em minha mente. Não havia espaço para pânico ou para o ardor das lágrimas. Eu já havia derramado lágrimas suficientes pela minha família para encher um rio. Eu havia gritado em travesseiros até minha garganta ficar em carne viva e senti meu coração se estilhaçar tantas vezes que já deveria ser apenas poeira. Isso era diferente. Isso não era uma disputa emocional confusa. Isso era um crime. Desliguei a chamada sem um adeus. Minha mãe havia usado uma chave para entrar no meu espaço privado. Ela havia me roubado. Ela havia usado meu amor e confiança como uma arma contra mim. E ela estava totalmente convencida de que estava certa. Levantei-me da cama e caminhei até minha pequena escrivaninha. Peguei um bloco de anotações novo e uma caneta de tinta preta e forte. Eu não gritei. Eu não joguei nada contra a parede. Comecei a escrever.
Documentei a hora exata dos alertas do banco. Anotei as palavras da minha mãe, literalmente. Desta vez, minha resposta não seriam lágrimas e raiva impotente. Desta vez, eu teria uma estratégia. Desde que me entendo por gente, meu papel designado em nossa família era o de rede de segurança humana. Eu era a responsável, a planejadora, a que economizava. Minha irmã mais nova, Maia, era a sonhadora. Esse era o termo que nossa mãe, Silvia, sempre usava. A Maia é a sensível. Ela dizia com um sorriso suave e indulgente, como se aquela única palavra explicasse uma vida inteira de caos. Explicava por que Maia largou a faculdade de design depois de 2 semestres, me deixando com a dívida do financiamento estudantil que eu, tolamente, tinha assinado como fiadora. Explicava por que ela se mudou para um loft chique no centro que ela não podia pagar e por que, um mês depois, recebi uma ligação frenética para cobrir o aluguel dela, para impedir que fosse despejada. Minha mãe nunca enquadrou isso como fracassos. Para ela, eram experiências de vida. Quando Maia estourou 3 cartões de crédito em roupas de grife para um emprego que ela nem tinha conseguido ainda, a lógica de Silvia foi: ela precisa se sentir confiante, Clara. Você tem que acreditar nela. Acreditar em Maia, ao que parecia, sempre vinha com uma fatura pesada. E eu era sempre a pessoa que deveria pagá-la. Eu era o amortecedor financeiro da família, a fonte silenciosa e confiável de liquidez para essa existência turbulenta de Maia. Cada vez, a performance seguia o mesmo roteiro. Maia me ligava, com a voz já embargada por lágrimas e vergonha ensaiadas. Ela soluçava sobre como havia estragado tudo de novo, como era estúpida, como não sabia a quem mais recorrer. E meu coração, condicionado por anos dessa manipulação emocional, doía por ela. Eu amava minha irmã. Eu queria que ela fosse feliz. Então eu dizia sim. Eu abria meu aplicativo do banco, transferia o dinheiro, pagava a conta. Então, como um relógio, vinha a ligação de acompanhamento da nossa mãe. Ela nunca me agradecia, não diretamente. Ela me elogiava por cumprir meu dever. Obrigada por ajudar sua irmã, querida, ela dizia, sua voz irradiando aprovação. Ela só precisa de outra chance. Você é uma irmã tão boa por dar uma a ela. Mas algo começou a mudar quando fiz 25 anos. Eu tinha minha própria vida, minhas próprias ambições. Estava trabalhando 60 horas por semana como gerente de projetos, canalizando meticulosamente cada centavo extra para minhas economias. Eu tinha um plano de 5 anos. Eu ia comprar uma pequena kitnet, talvez até começar meu próprio negócio de consultoria um dia. Minha conta poupança era a evidência tangível da minha disciplina, uma promessa silenciosa que eu havia feito a mim mesma de que estava construindo uma vida que era verdadeiramente minha. Uma que não girava em torno de limpar as bagunças de Maia. O sistema que tínhamos não era sustentável. Eu estava permitindo um ciclo de dependência e isso estava me esgotando. Não apenas minha conta bancária, mas meu espírito. Um ressentimento profundo e latente havia se enraizado, crescendo logo abaixo da superfície. Cada real que eu enviava para Maia parecia um pedaço do meu próprio futuro, sendo arrancado e entregue a ela. O ponto de ruptura chegou 2 semanas antes de meu mundo ser sistematicamente desmantelado. Meu telefone tocou em uma noite de terça-feira. Era Maia. Os soluços começaram antes mesmo de ela conseguir dizer olá. Clara, eu estraguei tudo. Ela chorou. Eu estraguei tudo. Muito, muito feio. Sentei-me pesadamente no meu sofá, meu corpo inteiro tenso. Eu reconheci essa marca particular de histeria. Essa era grande. O que foi desta vez, Maia? Sua hesitação foi breve, então o número saiu em um sussurro apressado e em pânico. 80 mil reais. A cifra pareceu sugar todo o ar da sala. Isso era mais da metade de todas as minhas economias. Como? Perguntei, minha voz plana, desprovida de emoção. Como você se endividou em 80 mil reais? A explicação dela era uma tapeçaria complicada de decisões terríveis.
Um esquema de pirâmide no qual um amigo a havia atraído. Uma série de perdas em sites de apostas online. Um empréstimo pessoal de um credor predatório com uma taxa de juros astronômica. Era uma tempestade perfeita de seus piores impulsos. Estou com tanto medo, ela lamentou. O Léo vai me deixar se descobrir. A mamãe não tem esse tipo de dinheiro. Você é a única que pode me ajudar. Por favor, Clara, juro que te pago de volta. Ela já havia jurado isso antes. Muitas vezes. Ela nunca cumpriu. Eu a ouvi chorar e pela primeira vez não senti uma pontada de pena. Apenas me senti cansada. Um cansaço profundo. Até os ossos se abateu sobre mim. Imaginei minha conta poupança, o número que eu verificava toda semana com uma silenciosa onda de orgulho. Vi a kitnet com que sonhava, a vida que eu estava tentando construir para mim, tudo se dissolvendo em névoa. Não, eu disse. A palavra foi pequena, mas aterrissou com a força de um trovão no silêncio do meu apartamento. Maia parou de chorar instantaneamente. O quê? Eu não posso, Maia. Não vou fazer isso desta vez. Sinto muito. A voz dela mudou em um piscar de olhos. A vulnerabilidade frágil evaporou, substituída por uma fúria aguda e cortante. Você não pode? Ou não quer? Você tem o dinheiro, Clara. Eu sei que tem. Você fica sentada em cima dele enquanto eu estou aqui me afogando. É o meu dinheiro, Maia, eu disse, minha própria voz ganhando força. Eu trabalhei por ele. Você precisa começar a aprender a consertar seus próprios problemas. Então é isso? Você vai simplesmente me abandonar? Ela retrucou. Eu não estou te abandonando, eu disse. Só não estou mais te salvando. Nós desligamos. Mas precisamente, ela bateu o telefone na minha cara. 1 hora depois, minha mãe ligou. A voz dela não era calorosa, era gelo. Eu não posso acreditar em você, disse ela, dispensando qualquer cumprimento. Sua irmã me ligou histérica. Como você pôde ser tão cruel? Ela é sua família. Eu não estou sendo cruel, mãe. Estou estabelecendo um limite. Tentei explicar. Um limite? Ela zombou, a palavra escorrendo desprezo. Você está sendo egoísta. Você tem um bom emprego, você tem economias. Maia não tem nada. Você deveria ajudá-la. É o que a família faz. Não, é o que eu faço, eu disse, minha voz tremendo com anos de frustração não dita. E eu cansei. Aquele único não foi mais do que apenas uma palavra. Foi uma declaração de independência. Fui eu, finalmente, me escolhendo em vez do ciclo interminável de crises, fabricadas da minha irmã. Eu não sabia na época, mas aquela única palavra havia acendido a raiva adormecida da minha mãe. Havia-a empurrado para além de alguma linha invisível. Se eu não fosse o caixa eletrônico da família por vontade própria, ela encontraria outra maneira de fazer um saque. Naquela noite, depois que eu disse não à minha mãe, meu sono foi agitado. Eu ficava repassando as conversas na minha cabeça, o veneno na voz de Maia, a fria decepção na da minha mãe. Uma parte de mim, a parte condicionada por décadas, sentia uma pontada de culpa, mas uma parte maior sentia um lampejo de orgulho. Eu finalmente tinha me defendido. Eu ingenuamente presumi que era o fim da história. Imaginei que ficariam furiosas por um tempo, mas que, eventualmente, teriam que aceitar minha decisão. Eu estava tão errada. Em algum momento na calada daquela noite, enquanto eu dormia, Silvia entrou no meu apartamento. Ela usou a chave reserva que eu lhe dera 4 anos antes, quando me mudei para São Paulo. Só para o caso de uma emergência, querida, ela dissera, guardando-a cuidadosamente na bolsa. Eu confiava nela completamente. Nunca me passou pela cabeça que eu me tornaria a emergência que ela sentia que precisava resolver. Quando acordei com aqueles alertas do banco, a devastação estava completa. Minha conta poupança era um deserto árido. Meus cartões de crédito estavam estourados. Ela não tinha pegado apenas os 80 mil reais para Maia. Ela tinha pegado tudo, cada último centavo. Foi uma tática de terra arrasada. Foi uma punição.
Depois que desliguei o telefone com ela, sentei-me na beirada da minha cama por um longo tempo. A traição não era apenas sobre o dinheiro. Essa era a parte revoltante. O dinheiro era um símbolo da minha liberdade, da minha independência, do meu trabalho duro. Mas no final, era apenas dinheiro. Poderia ser ganho novamente. A verdadeira ferida, a que foi mais fundo, foi a natureza intensamente pessoal do ato. Minha mãe tinha entrado na minha casa, meu santuário, enquanto eu dormia e estava vulnerável. Ela havia mexido nos meus pertences pessoais. Ela deve ter encontrado minha carteira na mesa de cabeceira, meu caderninho de senhas guardado na gaveta da escrivaninha. Ela havia, metodicamente, deliberadamente e sem um pingo de remorso, desmantelado minha vida financeira, peça por peça, na escuridão silenciosa. Ela havia tratado minha casa como sua própria propriedade e meu dinheiro como seu próprio fundo pessoal. Uma onda de náusea me atingiu. Pensei em suas mãos, as mesmas mãos que um dia fizeram meus lanches para a escola e enfaixaram meus joelhos ralados, digitando minhas senhas em um computador, autorizando uma transferência que me deixaria com praticamente nada. Imaginei-a de pé no meu apartamento silencioso, o único lugar no mundo onde eu me sentia verdadeiramente segura, e vendo-o não como a casa de sua filha, mas como um cofre a ser arrombado. O pânico deveria ter sido minha primeira reação. Eu deveria estar gritando, chorando, jogando coisas contra a parede. Eu tinha menos de R$100 em meu nome. Meu aluguel vencia em uma semana. Mas o pânico parecia um luxo que eu não podia me permitir. Era a reação que ela e Maia esperavam. Provavelmente estavam esperando minha próxima ligação, aquela em que eu estaria histérica, arrasada, implorando. Elas esperavam que eu desmoronasse completamente para que pudessem entrar em cena e me dizer que é isso que acontece quando sou egoísta. Elas queriam me colocar no papel de vítima. Olhando para o saldo zerado no meu aplicativo do banco, uma calma estranha e terrível se instalou em mim. O choque foi tão profundo que queimou todas as emoções menores. Não havia tristeza nem confusão. Havia apenas uma certeza fria e dura. Eu fui tratada como uma máquina durante toda a minha vida adulta. Meus sentimentos, meus sonhos, meu futuro, nada disso importava. Eu era uma utilidade, um objeto. E você não discute com um objeto. Você não argumenta com ele. Levantei-me e fui para a minha pequena cozinha. Fiz uma xícara de café, minhas mãos perfeitamente firmes, enquanto despejava a água quente sobre o pó. Observei o líquido escuro encher a caneca. Elas pensaram que tinham me quebrado. Pensaram que tinham me forçado a voltar para a minha caixa designada, mas cometeram um erro de cálculo fatal. Elas me levaram longe demais. Elas me trataram como um caixa eletrônico, mas não perceberam que, ao fazer isso, tinham virado uma chave. Tinham desligado a parte de mim que era uma filha amorosa e uma irmã carinhosa, e tinham ligado algo totalmente diferente, algo frio, metódico e calculista. Elas tinham acabado de cometer o maior erro de suas vidas. Eu não era mais o saco de pancadas emocional delas. Eu estava prestes a me tornar algo muito mais assustador, uma investigadora. Antes que eu pudesse deixar a raiva e a dor me consumirem completamente, peguei meu telefone e liguei para a única pessoa que eu sabia que entenderia. Não com abraços e frases de efeito vazias, mas com um plano concreto. Minha melhor amiga, Laura. Nos conhecíamos desde a faculdade, e enquanto eu era a esponja emocional designada na minha família, Laura era forjada em lógica e aço. Ela era assistente jurídica em um grande escritório de advocacia no centro de São Paulo e navegava pelo mundo com um pragmatismo que eu sempre admirei. Ela fez o quê? A voz de Laura era aguda, cortando a névoa matinal que se instalara em minha cabeça. Contei tudo a ela, mantendo minha própria voz uniforme e firme, expondo os fatos como os conhecia.
O dinheiro desaparecido, a ligação arrepiante, a chave reserva. Ok, disse Laura após um longo e pensativo silêncio. Me encontre em um café na Avenida Paulista em 1 hora. Não ligue de volta para sua mãe. Não ligue para a Maia. Não poste nada nas redes sociais. Não reaja. Documente. Suas palavras se tornaram meu novo mantra. Não reaja. Documente. 1 hora depois, eu estava sentada em frente a ela em uma pequena mesa. Uma xícara de café agora fria e intocada à minha frente. O ar cheirava a grãos torrados e açúcar, um cheiro normal para um dia completamente anormal. Laura tirou um bloco de anotações amarelo de sua bolsa, o mesmo tipo em que eu havia começado minhas próprias anotações. Vamos montar uma linha do tempo, disse ela, com a voz totalmente profissional. Tudo o que você conseguir se lembrar. Começamos com a ligação de Maia pedindo os 80 mil e minha recusa. Documentamos a ligação raivosa de Silvia em seguida. Então passamos para o roubo em si. Laura me fez anotar os horários exatos dos alertas do banco. 6h15 da manhã, 6h16 da manhã, 6h17 da manhã. As transferências e cobranças devem ter sido feitas horas antes disso, explicou Laura, sua mente já 5 passos à minha frente. Provavelmente no meio da noite, quando você estava dormindo profundamente. A primeira coisa que precisamos é da hora da entrada. Meu prédio tem câmeras de segurança, eu disse, a ideia se encaixando, no saguão e em todos os andares. Ótimo, Laura assentiu. Vamos lá em seguida, vamos pedir a filmagem da noite passada, da meia-noite às 5 da manhã. Depois do café, caminhamos os poucos quarteirões até o meu prédio. Senti um nó de ansiedade apertar no meu estômago enquanto nos aproximávamos do escritório do síndico. O absurdo de ter que pedir a filmagem de segurança da minha própria mãe invadindo meu apartamento era impressionante. Seu Antunes, o síndico do prédio, era um senhor gentil e mais velho que inicialmente tinha um olhar cético no rosto quando fiz o pedido. Mas quando expliquei que houve uma retirada significativa e não autorizada da minha conta bancária durante a noite, sua expressão mudou imediatamente para uma de séria preocupação. Ele nos levou a um pequeno escritório nos fundos, cheio de uma parede de monitores. Ele retrocedeu a filmagem da câmera do meu andar. Observamos o corredor vazio e mal iluminado em avanço rápido. Então, às 0h17, uma figura apareceu. Era minha mãe. Não havia como confundir seu casaco, sua bolsa, a maneira determinada como ela andava. Ela parou na minha porta, olhou para os 2 lados do corredor vazio e, em seguida, usou uma chave para entrar. Ela ficou lá dentro por quase 1 hora. Ela saiu às 1h08, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Ela não parecia uma mãe preocupada checando a filha. Ela parecia uma ladra. Posso conseguir uma cópia disso? Perguntei, minha voz mal um sussurro. Seu Antunes assentiu, o rosto sombrio. De volta ao meu apartamento, Laura me fez entrar em todas as minhas contas online. Imprimimos tudo. O extrato bancário mostrava a transferência de 80 mil reais para uma conta desconhecida, com data e hora de 00h35, 18 minutos depois que ela entrou no meu apartamento. Em seguida, vieram as faturas do cartão de crédito, uma rápida série de compras online, estourando ambos os cartões. As cobranças eram para pagar vários empréstimos com juros altos, todos em nome de Maia. As datas e horas desses pagamentos começaram às 0h42. Estava tudo lá, um rastro digital perfeito e inegável. Entrada às 0h17. Roubo às 0h35. Pagamento das dívidas de Maia a partir das 0h42. Saída às 1h08. Por fim, Laura me fez abrir minhas mensagens de texto. Rolamos por semanas de conversas. Tiramos prints das mensagens da minha mãe depois que eu me recusei a ajudar Maia. A Maia está com problemas. Você não pode simplesmente abandoná-la.
Estou tão decepcionada com você, Clara. Sua irmã precisa de você. Não seja tão egoísta. Elas estabeleciam o motivo e o estado de espírito dela. Eram o projeto emocional do crime. Laura pegou os extratos bancários impressos, os prints das mensagens e o pendrive com a filmagem de segurança e os empilhou em uma pilha arrumada na minha mesa de centro. A pilha não era muito grossa, mas parecia tão pesada quanto uma lápide. Era a evidência que marcava a morte do meu relacionamento com minha mãe e minha irmã. Laura olhou para mim, seus olhos sérios. Você tem tudo, disse ela. Entrada não autorizada, registros financeiros e mensagens de texto, mostrando intenção clara. Este é um caso limpo. Ela bateu na pilha de papéis com o dedo. Você está pronta. Segurar aquela pilha de provas era como segurar uma bomba. Eu sabia que o próximo passo lógico era ir à polícia, mas hesitei. Esta era minha mãe, minha irmã. Por mais traída e furiosa que eu me sentisse, a ideia de policiais aparecendo na porta delas me revirava o estômago. Parecia definitivo demais, brutal demais. Eu precisava falar com alguém que entendesse a bagunça emaranhada e tóxica da minha família. Alguém que já esteve do lado de dentro. Eu precisava ligar para o meu pai. Meus pais, Roberto e Silvia, se divorciaram há mais de uma década. A separação foi complicada e, por anos, eu não entendi completamente o porquê. Minha mãe havia pintado um quadro do meu pai como alguém pouco confiável, como alguém que não apoiava seus sonhos. Mas, à medida que envelheci, comecei a ver a verdade. Meu pai não era pouco confiável. Ele apenas não estava disposto a ser controlado por ela. Ele havia escapado da mesma dinâmica em que eu estava agora presa. Não éramos incrivelmente próximos. Minha mãe se certificou disso, mas nos falávamos algumas vezes por ano, e ele sempre ouvia. Encontrei um canto silencioso do meu apartamento e disquei o número dele, meu coração batendo um ritmo nervoso contra minhas costelas. Clara? Ele atendeu, sua voz cheia de surpresa. Está tudo bem? Na verdade não, pai, eu disse, e toda a história jorrou. Os anos salvando Maia, a dívida de R$80 mil, minha recusa. E então, a descoberta daquela manhã. O dinheiro roubado, os cartões estourados, a filmagem de segurança da mamãe no meu apartamento à meia-noite. Contei tudo a ele, minha voz baixa e firme, assim como Laura me havia instruído. Ele não interrompeu, apenas me deixou falar. Quando terminei, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Não era um silêncio de choque, mas de uma resignação profunda e cansada. Ele finalmente soltou um longo e pesado suspiro. Eu sinto muito, Clara, disse ele, sua voz cheia de uma tristeza que espelhava a minha. Eu sempre soube que um dia ela iria longe demais. Eu só esperava que ela nunca fizesse isso com você. Eu não sei o que fazer, confessei. A Laura diz que eu deveria ir à polícia, mas... Ela é minha mãe. Ela deixou de ser sua mãe naquele momento, Clara, disse ele gentilmente. Ela se tornou outra coisa, e você tem que se proteger. Ele fez uma pausa por um momento. Escute-me, você se lembra do seu avô? Meu pai? Eu me lembrava vagamente do vovô Arthur. Ele era um homem quieto e astuto, um contador que construiu um negócio de sucesso do nada. Ele faleceu quando eu estava no ensino médio. Um pouco, eu disse. Por quê? Antes de morrer, meu pai explicou. Ele criou fundos de herança para todos. Para você, para Maia e para sua mãe. Ele não era tolo, Clara. Ele via as pessoas como elas eram. Ele amava sua mãe, mas via suas falhas. Ele via como ela passava a mão na cabeça da Maia. Ele se preocupava com isso. Uma pontada de curiosidade percorreu minha espinha. O que você está dizendo? Ele fez o advogado dele redigir uma cláusula específica em seu testamento, disse meu pai, sua voz baixando um pouco. Ele a chamou de cláusula de proteção. Ela afirma que se qualquer beneficiário for considerado culpado de cometer fraude ou roubo contra outro membro da família, ele perde imediatamente toda a sua herança do fundo.
Afundei no meu sofá, o telefone pressionado com força contra meu ouvido. O quê? Ele queria proteger a família de si mesma, meu pai continuou. O dinheiro não é astronômico, mas não é nada. As partes combinadas de sua mãe e de Maia valem cerca de R$1 milhão. Minha respiração falhou. R$1 milhão. Era uma quantia que mudava a vida. Se a fraude for provada em um tribunal, disse meu pai, sua voz clara e precisa, as partes delas são confiscadas. E o testamento afirma que, em tal caso, os fundos confiscados devem ser redistribuídos para o beneficiário secundário. Quem é o beneficiário secundário? Sussurrei, embora já soubesse a resposta. É você, Clara. A sala de repente pareceu muito pequena, o ar denso e pesado. Isso mudava tudo. Não se tratava mais apenas de recuperar meus 80 mil. Tratava-se de uma consequência tão significativa, tão monumental, que parecia ter sido escrita nas estrelas. Meu avô, um homem que eu mal conhecia, havia previsto isso. Ele me deixara uma arma, um escudo legal para me proteger das mesmas pessoas que ele sabia que um dia poderiam tentar me destruir. Uma onda de emoção me invadiu, tão poderosa que quase me tirou o fôlego. Não era ganância. Era um profundo senso de validação. Eu não estava louca. Eu não era egoísta. O padrão tóxico em minha família era tão óbvio que até meu avô o viu e colocou um plano de contingência em prática do além-túmulo. O universo acabara de me entregar uma vantagem em uma bandeja de prata. Minha hesitação em ir à polícia desapareceu, substituída por uma determinação fria e dura. Isso não era mais vingança, era justiça escrita em tinta jurídica. Na tarde seguinte, Laura e eu entramos na Delegacia Central de São Paulo. O ar lá dentro era estéril, com um leve cheiro de produto de limpeza e papel velho. Era um lugar de fatos crus e implacáveis. Um mundo distante do caos emocional e bagunçado da minha família. Agarrei o envelope pardo contendo minhas provas, os papéis dentro parecendo ao mesmo tempo impossivelmente pesados e frágeis. Era isso, o ponto sem retorno. Cada passo que eu dava no piso de linóleo polido parecia um passo para longe da pessoa que eu costumava ser. A filha obediente, a irmã que perdoava. Fomos levadas à delegacia de fraudes, uma pequena seção do prédio cheia de cubículos cinzentos e computadores zumbindo. Uma mulher com olhos aguçados e inteligentes e cabelos escuros, presos em um coque apertado, nos encontrou na entrada. Delegada Isabela Rossi, disse ela, apertando nossas mãos com firmeza. Seu aperto era confiante e firme, e isso me deu uma pequena medida de coragem. Sentamo-nos em uma pequena mesa em uma sala de interrogatório sem janelas. As paredes eram de um bege institucional sem graça. Coloquei o envelope na mesa de metal entre nós. O som que fez foi baixo, mas pareceu ecoar no silêncio da sala. Meu coração martelava contra minhas costelas, um pássaro frenético preso em uma gaiola. Isso era real. Eu estava prestes a registrar um boletim de ocorrência contra minha própria mãe. Então, disse a delegada Rossi, abrindo um bloco de notas, me diga o que aconteceu. Respirei fundo. Olhei para Laura, que me deu um leve aceno de encorajamento e comecei a falar. Expus a história pela terceira vez, mas desta vez foi diferente. Desta vez, não foi por conforto ou por conselho, foi para o registro oficial. Falei sobre o padrão há muito estabelecido de apoio financeiro à minha irmã, Maia. Expliquei a recente dívida de R$80 mil, minha recusa em pagá-la e as ligações raivosas da minha mãe, Silvia. Minha voz não tremeu. Era como se recontar os fatos tivesse criado uma concha protetora ao redor da minha parte crua e ferida. Quando cheguei à manhã do roubo, empurrei o envelope em direção a ela. Esta é a prova, eu disse. A delegada Rossi o abriu e espalhou o conteúdo sobre a mesa. Ela olhou tudo metodicamente, sua expressão indecifrável.
Primeiro, examinou os extratos bancários impressos, seu dedo traçando a linha que mostrava a transferência de R$80 mil. Ela anotou a hora, 0h35. Em seguida, olhou para as faturas do cartão de crédito, a sucessão rápida de pagamentos online feitos a empresas de empréstimo em nome de Maia. Em seguida, pegou os prints das mensagens de texto da minha mãe. Ela as leu lentamente, seus olhos demorando-se nas palavras. Você não pode abandoná-la. Não seja tão egoísta. Por fim, Laura entregou-lhe o pendrive. Esta é a filmagem de segurança do corredor do lado de fora do apartamento dela, explicou Laura. O registro de entrada é às 0h17. A delegada Rossi pegou o pendrive e o conectou em seu laptop. Todos nós assistimos à pequena tela de vídeo em silêncio. Lá estava minha mãe, sua forma familiar movendo-se com uma rapidez furtiva pelo corredor. Nós a vimos usar a chave, entrar no meu apartamento e depois sair 1 hora depois. A delegada assistiu 2 vezes. Quando Baati no vídeo terminou pela 2ª vez, ela se recostou na cadeira e olhou para mim. Pela primeira vez, sua máscara profissional suavizou-se um pouco e vi um lampejo de algo que parecia simpatia. Bem, senhora. Clara, disse ela, empilhando os papéis de volta em uma pilha arrumada, sua amiga está certa. Você tem um caso irrefutável. Ela detalhou para mim na linguagem direta e clara da lei. Entrada não autorizada em minha residência particular. Uma cadeia clara de evidências mostrando uma transferência financeira de grande valor feita sem meu consentimento durante o tempo da entrada. Mensagens de texto que estabeleciam um motivo claro e convincente. Faturas de cartão de crédito que mostravam que os fundos roubados foram imediatamente usados para beneficiar um terceiro, minha irmã. Isso não é uma briga de família, disse ela, sua voz firme. Isso é fraude financeira. É crime. E levamos isso muito a sério. Uma onda de alívio me invadiu tão poderosa que quase me deixou tonta. Eu tinha tanto medo de não ser acreditada, de me dizerem que isso era apenas um assunto particular a ser resolvido em casa. Mas a delegada Rossi viu exatamente como era. Um crime. O que acontece agora? Perguntei em minha voz baixa. Vou registrar este boletim e abrir uma investigação oficial, disse ela. Dada a clareza das evidências, agiremos rapidamente. Você pode esperar notícias do meu gabinete em breve. Precisaremos interrogar sua mãe e sua irmã. Quando Laura e eu saímos da delegacia, o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo em tons de laranja e roxo. O mundo parecia exatamente o mesmo de 2 horas atrás, mas tudo havia mudado. As engrenagens do sistema de justiça estavam agora girando, postas em movimento por uma pilha de papéis e um vídeo granulado. Naquela noite, sentei-me no meu apartamento, o silêncio mais pesado do que nunca. Não era um silêncio pacífico, era o silêncio carregado e elétrico que precede uma tempestade. Eu tinha feito o que tinha que fazer. Não havia mais volta. A queda estava chegando. 2 dias se passaram em um estranho estado suspenso de pavor silencioso. Fui trabalhar, respondi e-mails e participei de reuniões, mas minha mente estava em outro lugar. Eu estava esperando pelo telefonema inevitável, a explosão de raiva e incredulidade da minha mãe e irmã, assim que a polícia as contatasse. Mas a ligação nunca veio. O silêncio do lado delas era absoluto. Em vez disso, no 3º dia, recebi uma mensagem de um número que não reconheci imediatamente. Clara, é o Léo, o noivo da Maia. Podemos conversar, por favor? É importante. Meu estômago se contorceu em um nó. Léo. Ele era um homem gentil e estável, que nos últimos 2 anos parecia completamente cego à natureza manipuladora de Maia. Eu não conseguia imaginar sobre o que ele gostaria de falar comigo. Concordei em encontrá-lo em um pequeno parque perto do Ibirapuera, um espaço neutro longe dos confins do nosso drama familiar. Quando o vi sentado em um banco de parque, mal o reconheci.
O sorriso descontraído que ele sempre usava havia desaparecido, substituído por um cansaço profundo. Seu rosto estava pálido e ele parecia não dormir há dias. "Obrigado por me encontrar", disse ele quando me sentei, sua voz rouca. "Está tudo bem, Léo?", perguntei, embora tivesse quase certeza de que não estava. Ele balançou a cabeça, olhando para o movimento lento do lago. "Não, nada está bem." Ele respirou fundo de forma trêmula. "A polícia foi ao nosso apartamento há 2 dias. Eles queriam falar com a Maia e com a sua mãe. Era isso, o começo da tempestade." "O que aconteceu?", perguntei baixinho. "Foi um pesadelo, Clara", disse ele, virando-se para me olhar, seus olhos cheios de uma mistura de dor e nojo. "A Maia desmoronou completamente, chorando, gritando que você estava tentando arruinar a vida dela. Sua mãe foi tão ruim quanto, te chamando de filha vingativa e ingrata. Eu as defendi. Eu disse à polícia que devia ser algum tipo de mal-entendido. Eu acreditei nelas." Ele olhou para as mãos, cerrando-as e abrindo-as. Mas não parecia certo. O jeito que elas estavam agindo era muito frenético, muito ensaiado. Naquela noite, depois que a polícia foi embora, a Maia adormeceu. Eu não conseguia me acalmar. Tinha uma sensação horrível no fundo do estômago. Ele fez uma pausa, e quando falou novamente, sua voz era quase um sussurro. Então eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Olhei o celular dela, as mensagens dela com sua mãe. Meu sangue gelou. "Eu achava que a conhecia, Clara", disse ele, sua voz falhando. "Achava que ela era só um pouco perdida, um pouco irresponsável. Mas o que eu lia não era só irresponsável. Era cruel. Era calculado." Ele pegou o celular e minha respiração ficou presa na garganta. Ele havia tirado prints. Ele me mostrou a tela. Era uma troca de mensagens entre Maia e minha mãe da noite do roubo, logo depois que eu me recusei a dar o dinheiro a ela. "Maia." Ela disse não. Não acredito que ela realmente disse não. "Mãe, não se preocupe, eu vou resolver isso. Ela esqueceu quem manda." "Maia, o que você vai fazer?" "Mãe, eu ainda tenho a chave. Vou lá hoje à noite depois que ela dormir. Onde ela guarda a carteira?" Minha própria irmã. Ela não tinha sido apenas uma espectadora passiva, uma donzela em perigo que minha mãe estava tentando salvar. Ela havia sido uma participante ativa. Ela ajudou a planejar. Ela disse à minha mãe exatamente onde encontrar meus cartões, onde procurar minhas informações. Então Léo deslizou para o próximo print. Foi o que me quebrou. "Mãe, tem certeza de que ela não vai lutar contra isso? E se ela chamar a polícia?" "Maia, ela não vai. Vai chorar e ficar brava por uma semana, mas não vai fazer nada. Ela nunca faz. Ela nunca faz." Essas 3 palavras foram a acusação mais contundente de toda a minha vida. Eram o resumo do meu papel em nossa família. Eu era a confiável, a otária, a que sempre, eventualmente, cederia. Elas construíram todo o plano sobre a base da minha fraqueza percebida. Léo parecia enjoado. Ela estava brincando sobre isso, Clara. Brincando sobre te arruinar, achando que você simplesmente aceitaria como sempre fez. Era tudo um plano. Ela nunca ia te pagar de volta. Ela se sentia no direito de ter o seu dinheiro. Eu não conseguia falar. A traição era tão completa, tão absoluta, que roubou o ar dos meus pulmões. Todo esse tempo, eu me agarrei a uma pequena e tola lasca de esperança de que Maia tivesse sido apenas uma beneficiária desesperada e equivocada da terrível decisão da minha mãe. Mas ela tinha sido a arquiteta. "Eu terminei o noivado esta manhã", disse Léo em voz baixa, seus olhos encontrando os meus. "Fiz minhas malas. Não posso ficar com uma pessoa assim. Não posso fazer parte de uma família assim." Ele encaminhou os prints para o meu celular. Eram a peça final do quebra-cabeça, a prova irrefutável de premeditação e intenção maliciosa. Foi a evidência que obliterou qualquer dúvida remanescente, qualquer resquício de culpa que eu pudesse ter sentido. Léo se levantou para sair. "Sinto muito, Clara", disse ele.
por tudo, por não ter visto isso antes. Eu o observei se afastar, um bom homem escapando de um sistema tóxico. Sentei-me naquele banco por um longo tempo, olhando para as palavras na tela do meu celular. Ela nunca faz. Uma determinação fria e dura se instalou em meus ossos. Elas estavam certas em uma coisa. A antiga Clara, aquela que chorava, perdoava e esquecia, nunca teria revidado. Mas ela se foi. Elas mesmas a mataram. Semanas depois, eu estava sentada em um banco de madeira duro em uma sala de audiências no Fórum Criminal da Barra Funda. A sala era formal e imponente, com painéis de madeira escura e um teto alto que parecia absorver todo o som. Cheirava a livros velhos e cera de assoalho. O ar estava denso, com um silêncio pesado e solene. Eu nunca me senti tão pequena ou tão poderosa em toda a minha vida. Laura estava ao meu lado, sua presença uma âncora silenciosa e firme. Meu pai estava do meu outro lado. Ele havia voado de Curitiba naquela manhã, me dizendo ao telefone: "Você não vai passar por isso sozinha." Do outro lado do corredor, sentavam-se minha mãe e minha irmã. Elas não se pareciam em nada com as mulheres confiantes e justiceiras que me haviam repreendido por telefone. Pareciam completamente arrasadas. Minha mãe, Silvia, parecia ter encolhido. Suas roupas, normalmente impecáveis, estavam um pouco amassadas, e ela olhava fixamente para a bancada vazia do juiz, o rosto uma máscara pálida e inexpressiva. Toda a sua luta, toda a sua justificação, havia evaporado sob a luz fria e dura da lei. Maia estava ainda pior. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela ficava torcendo um lenço de papel rasgado nas mãos. Seu noivo se fora. Sua rede de segurança financeira se fora. Sua vida inteira, construída sobre uma base de manipulação e dinheiro de outras pessoas, estava desmoronando sobre si mesma. Ela parecia perdida, uma criança finalmente enfrentando uma consequência da qual não conseguia escapar chorando. Elas não olharam para mim, nenhuma vez. O advogado delas as aconselhou a se declararem culpadas. As provas que eu forneci, especialmente as mensagens de texto de Léo, eram tão esmagadoras que um julgamento teria sido uma humilhação longa, cara e impossível de vencer. Declarar-se culpada era a única opção delas, a única esperança de uma sentença mais branda. O oficial de justiça chamou a corte à ordem e uma mulher de aparência severa com cabelos grisalhos sentou-se na bancada. Presidindo a meritíssima juíza Carolina Matos, ele anunciou: "Meu coração disparou enquanto a juíza Matos lia o processo à sua frente. Ela olhou por cima dos óculos, primeiro para minha mãe e irmã, depois brevemente para mim. Sua expressão era indecifrável. O caso do Ministério Público contra Silvia Oliveira e Maia Oliveira. Ela começou, sua voz clara e forte, enchendo a sala silenciosa. As rés são acusadas de uma acusação de invasão de domicílio e uma acusação de fraude financeira." Ela olhou diretamente para minha mãe. "Silvia Oliveira, como a senhora se declara?" Minha mãe se levantou, seu movimento rígido. "Culpada, meritíssima." Ela sussurrou a voz trêmula. "Maia Oliveira, como a senhora se declara?" Maia mal conseguiu se levantar. Culpada, ela engasgou, a palavra se dissolvendo em um soluço. Eu não senti uma onda de vitória, não senti alegria ou satisfação, apenas senti um profundo e silencioso senso de finalidade. Este era o som da verdade, finalmente sendo dita em voz alta em um lugar onde não podia ser negada ou distorcida. Por toda a minha vida, a narrativa delas havia dominado. Eu era a egoísta, a difícil, a que não entendia a família. Mas nesta sala, sob a autoridade juramentada do tribunal, a história delas não tinha poder. Os fatos eram tudo o que importava. A juíza Matos olhou para elas com uma expressão de profunda decepção. "Eu revisei as evidências neste caso", disse ela, sua voz afiada com desaprovação.
A natureza premeditada deste crime é particularmente perturbadora. Vocês não apenas roubaram dinheiro, vocês exploraram uma posição de confiança e amor familiar da maneira mais cínica imaginável. Vocês violaram a casa de sua filha, sua privacidade e sua segurança, tudo porque ela teve a coragem de estabelecer um limite saudável. Ela deixou as palavras pairarem no ar por um momento. Minha mãe se encolheu. Maia soluçou mais forte. A sentença foi proferida sem cerimônia. Para ambas as rés, eu as sentencio a 3 anos de liberdade condicional. Vocês completarão 200 horas de serviços comunitários. Estão ordenadas a pagar a restituição integral dos R$80 mil à senhora Clara Oliveira dentro de 30 dias. E, finalmente, ela acrescentou, olhando para elas de forma incisiva: vocês frequentarão terapia familiar obrigatória. Embora eu suspeite que a família na qual vocês precisam trabalhar foi irrevogavelmente quebrada por suas ações, acabou. O martelo bateu com um estalo seco. Enquanto saíamos do tribunal, eu não precisei falar. Não precisei gritar ou chorar ou dizer o quanto elas me machucaram. Eu já havia dito tudo o que precisava dizer através da pilha de provas que havia reunido. A verdade havia falado por mim. Nas semanas que se seguiram à audiência no tribunal, as consequências das ações de minha mãe e irmã começaram a se espalhar por suas vidas com força devastadora. O prazo de 30 dias para a restituição se aproximava. Elas se apressaram, pegando dinheiro emprestado dos poucos parentes que ainda falavam com elas para juntar os R$80 mil. A transferência bancária apareceu na minha conta no 29º dia. Um pedido de desculpas silencioso e legalmente exigido. Não consertou o que elas haviam quebrado, mas foi um começo. O verdadeiro golpe, no entanto, veio da cláusula que meu avô tão sabiamente havia estabelecido. Com a assinatura do meu pai ao lado da minha nos documentos legais, entrei com o pedido de confisco da herança junto ao advogado do espólio. Apresentamos uma cópia autenticada da condenação do tribunal. O processo foi frio, rápido e impessoal. Não houve apelos emocionais, nem espaço para negociação. Era uma simples questão de direito contratual. 60 dias depois, recebi uma carta. O confisco estava completo. As partes de Silvia e Maia, que após taxas legais e distribuições totalizaram R$765 mil, foram oficial e irrevogavelmente redistribuídas para mim, a beneficiária secundária. O dinheiro apareceu em uma nova conta de investimento que eu havia aberto. Olhei para o número na tela, sentindo não uma emoção de vitória, mas o peso pesado da justiça. Isso não era um prêmio de loteria, era uma recuperação. Era o custo da traição delas, calculado até o último centavo. As consequências não pararam por aí. Minha mãe trabalhava como gerente de escritório em uma clínica odontológica, um trabalho que exigia verificação de antecedentes e ficha limpa. Sua condenação criminal por fraude tornou sua posição insustentável. Ela foi discretamente dispensada. Aos 52 anos, com ficha criminal, encontrar um novo emprego era quase impossível. A situação de Maia era igualmente terrível. Os termos de sua liberdade condicional exigiam que ela estivesse empregada. Mas encontrar um emprego com uma condenação por fraude era uma tarefa monumental. A vergonha do que ela havia feito, combinada com seu noivado desfeito e ruína financeira, a levou a uma depressão profunda. Cerca de um mês após a transferência dos fundos, meu telefone tocou. Era meu tio Paulo, irmão da minha mãe. Quase não atendi, mas atendi. Clara, disse ele, sua voz pesada com um tom forçado e apaziguador. Eu estava falando com sua mãe. Ela está passando por um momento muito difícil. Esperei sem dizer nada. Ela perdeu o emprego, ele continuou. A Maia não consegue encontrar trabalho.
Elas estão realmente com dificuldades, querida. Eu estava pensando, talvez você pudesse encontrar em seu coração uma forma de ajudá-las, só até elas se reerguerem. Aquele dinheiro da herança? Uma fúria fria, tão pura e afiada que parecia gelo em minhas veias, subiu dentro de mim. Ele estava me pedindo para usar o próprio dinheiro que elas perderam por causa do crime contra mim para resgatá-las das consequências desse crime. A audácia pura daquilo era de tirar o fôlego, mas eu não gritei. Não deixei a raiva me controlar. Deixei o silêncio se estender, deixando-o desconfortável. Clara, você está aí? Sim, estou aqui, eu disse, e minha voz estava perturbadoramente calma. Elas estão com dificuldades, você disse? Sim, terrivelmente, disse ele, alívio inundando sua voz, pensando que havia me convencido. Eu também estava, eu disse baixinho. Por anos. Toda vez que eu tinha que esvaziar minhas economias para consertar uma bagunça que elas fizeram. Toda vez que eu tinha que adiar meus próprios sonhos. Eu estava com dificuldades naquela época. Onde você estava? Ele ficou em silêncio. A única diferença, continuei, é que quando elas têm dificuldades, é uma crise familiar que todos precisam resolver. Quando eu estava com dificuldades, era apenas meu dever. Não esperei que ele respondesse. Por favor, não me ligue mais sobre isso, eu disse, e desliguei a chamada. Em seguida, abri minha lista de contatos. Encontrei o nome da minha mãe. Pressionei bloquear. Encontrei o nome de Maia. Pressionei bloquear. Encontrei o nome do tio Paulo. Bloquear. Um por um, cortei os laços. O silêncio que se seguiu não era solitário. Não era vazio. Era a paz limpa, silenciosa e expansiva de um espaço que finalmente havia sido limpo da toxicidade. Era um silêncio pelo qual eu lutei. Era um silêncio que eu mereci. 6 meses depois, eu estava na beira de um dos cânions da Chapada Diamantina. A vasta e em camadas extensão de rocha e sombra se estendia diante de mim, um testemunho impressionante do tempo, da pressão e da erosão. Era lindo e imenso, e fazia meus próprios problemas parecerem apropriadamente pequenos. Foram as primeiras férias de verdade que eu já tirei. Uma viagem solo que paguei com dinheiro que ganhei e economizei desde o processo judicial. Minha vida estava quieta agora e ordenada. A herança estava intocada em uma conta de investimento de longo prazo. Eu não via aquilo como meu dinheiro, não de verdade. Eu o via como um extintor de incêndio pendurado na parede, uma ferramenta de último recurso, um símbolo de um incêndio que eu sobrevivi. Minha verdadeira riqueza estava no meu salário, no ritmo constante e reconfortante da minha vida. Eu comecei a ver uma terapeuta alguns meses atrás. Em nossas sessões, finalmente encontrei a linguagem para o que eu havia experimentado. Minha terapeuta me ajudou a entender que a culpa que às vezes sentia era uma resposta condicionada, um membro fantasma do papel que fui forçada a desempenhar por tanto tempo. Você construiu limites, Clara, ela me disse durante uma sessão. Não muros. Limites não são uma traição, são um ato de autopreservação. Eles ensinam as pessoas a como te tratar, e eu estava finalmente aprendendo como merecia ser tratada. Minha amizade com Laura se aprofundou. Ela me acompanhava em trilhas de fim de semana na Serra da Cantareira, nossas conversas fáceis e cheias de risadas. Ela nunca disse "eu te avisei". Ela apenas aparecia, uma presença constante e firme. Em uma tarde fresca de outono, enquanto estávamos sentadas em um pico com vista para as árvores douradas, ela olhou para mim. "Sabe", disse ela pensativamente, "você não destruiu sua família." Olhei para ela, surpresa. "Você os impediu de destruir você", ela concluiu. Suas palavras pousaram com a força simples e inegável da verdade. Era isso. Era tudo. Eu não tinha sido o agente da destruição. Eu tinha sido o agente da cessação. Eu simplesmente pus um fim ao dano que já estava sendo feito.
De volta ao meu apartamento em São Paulo, minha vida se acomodou em um novo tipo de normalidade. Eu servia meu café pela manhã, a luz do sol entrando pelas janelas de uma casa que era finalmente, verdadeiramente minha, um santuário. Eu entrava no trabalho, encontrando satisfação em minha própria competência, na vida que eu estava construindo para mim, por mim mesma. O silêncio que antes parecia um precursor de uma tempestade, agora parecia paz. Eu não esperava mais pela próxima ligação em pânico, pela próxima crise fabricada. Eu não vivia mais com um nó de ansiedade no estômago, me perguntando quando a próxima retirada seria exigida de mim. Eu perdi uma mãe e uma irmã. Era uma dor que eu sabia que carregaria de alguma forma pelo resto da minha vida, mas eu ganhei algo muito mais precioso em troca. Eu ganhei a mim mesma. Tomei um gole do meu café e sorri. A liberdade era absoluta. A verdadeira riqueza não era o número em uma conta de investimentos, era a certeza silenciosa e inabalável de que eu estava, finalmente, completa e incondicionalmente livre de pessoas que confundem amor com controle. Fim da história.